Fala pessoal, eu sou o Lu aqui da Quantum Soluções Acadêmicas e no dia de hoje vamos dando prosseguimento a mais um exercício que foi solicitado lá no nosso Telegram para ensino superior, cuja a gente faz o plantão de dúvidas aqui da Quantum Soluções Acadêmicas de terça, quarta e quinta-feira das 5 às 6 da tarde. Então se você quiser ter sua dúvida respondida aqui no nosso canal do YouTube, mande lá no nosso grupo de Telegram para ensino superior, cujo link está aqui na descrição do vídeo. Também precisando de aulas particulares, entre em contato agora mesmo com a Sônia no nosso WhatsApp 11 96639 4946. Lembrando, galera, que a gente está divulgando as gravações dos nossos aulões que já aconteceram, os aulões de FUV, de FVV, IEDO, Eletromag e alguns e outros, me fugiu da cabeça quais são, mas lá no nosso grupo de Telegram vocês conseguem encontrar todos e a ementa de cada um e também as questões que eu resolvo em cada um desses aulões. Então se vocês quiserem, se tiverem interesse de adquirir os nossos aulões, entre também lá no nosso grupo de Telegram, veja quais são os conteúdos que a gente tem nos nossos aulões e entre em contato agora mesmo com a Sônia. O valor de cada aulão é de R$60, para que vocês todos possam adquirir os aulões e se preparar para as provas de vocês, as P2 de vocês. Bora lá resolver. Essa questão que foi solicitada lá no nosso plantão de dúvidas é uma questão que poderia cair para quem está lá na Universidade Federal do ABC na disciplina de Eletromag, para quem está em qualquer outra universidade, isso daqui é uma questão de Física 3 e ela vai dizer o seguinte para a gente. Considere uma espira retangular de lados Azinho, 0,18 metros, Bzinho, 0,18 metros também, então ela é quadrangular, ele seria um quadradinho, né? A uma distância R de 0,1 metros de um fio que passa uma corrente de I 9 amperes, constante no tempo, como mostrado na figura abaixo. Legal. A espira se movimenta no tempo t igual a 0 com velocidade de 2 metros por segundo. Então vocês percebam que, nesse caso, a variação do fluxo magnético, a gente vai ter que usar essa variação do fluxo magnético depois para a gente encontrar a nossa corrente elétrica, se ele pedir, ou a força eletromotriz. O que a gente encontra de fato direto é a força eletromotriz. Se a gente soubesse a resistência desse fio, a gente poderia calcular a corrente elétrica. Mas aqui, galera, a variação do fluxo magnético se dá por conta dessa movimentação com velocidade v para o lado direito. Uma vez que esse fluxo magnético, vocês vão perceber que ele vai depender dessa distância R que a gente vai calcular. Então, vamos fazer aqui o que ele pede pra gente. Calcule o fluxo magnético do campo do fio na espira em t igual a 0. Pessoal, como que a gente faz para calcular o fluxo de um campo? O fluxo de um campo, se a gente quiser calcular, né, eu vou calcular aqui a diferencial do fluxo, tá? Já lembrando, ó, se a gente vai, pela lei de Biot-Savart, se a gente está fazendo com que passa aqui uma corrente subindo, a gente coloca o nosso dedão da mão direita na direção da corrente e o campo magnético gerado por essa corrente vai estar na direção e sentido rodando aqui na nossa mão, ó, rodando na nossa mão. Vocês veem que na hora que a gente entra ali, ele vai estar entrando na página esse campo magnético que a gente vai ter aqui. Então já posso marcar ali que o meu campo magnético vai estar entrando na página. Então o campo magnético está aqui, a gente já marca que ele está entrando. E a gente também sabe, direto, e aqui galera, eu vou usar o resultado já da lei de Ampère, tá? Isso daqui, se vocês tiverem dúvida quanto a isso, depois eu posso gravar até um outro vídeo, mas a gente sabe que pela lei de Ampère, esse campo magnético do fio, quando está passando uma corrente, ele vai ser dado por quem, né? O nosso campo magnético, ali o nosso Bzinho. Então, Bzinho vetor. Nesse caso, eu vou colocar o Bzinho sem ser vetor, porque a gente já sabe para onde ele está apontando, a direção e sentido dele, né? Tá entrando na folha. Mas aqui, o nosso Bzinho em tamanho, ele vai ser dado por μ0i sobre 2πx. Onde esse x é a distância entre o fio e o lugar onde a gente está calculando o campo magnético. 2πx. Legal, então esse daqui é o nosso campo magnético. Para que a gente calcule o fluxo do campo magnético, a gente tem que fazer o quê? A gente vai calcular quanto de campo magnético está passando naquela área ali toda, naquela área que tem lado A e os dois lados são A, né? A gente pode considerar aqui os dois lados iguais porque são 0,18 os dois. Então o que a gente vai fazer aqui, basicamente, para a gente calcular esse fluxo? A gente vai considerar, e aí lembrando, o que é fluxo magnético? E aí fluxo de qualquer campo, tá, gente? Fluxo de um campo, fluxo, e aqui a gente quer saber, né, o fluxo do nosso campo Bzinho
e aí é o B vetor. A gente vai fazer de que forma esse fluxo do campo. E eu vou pegar aqui, tá? É uma diferencial do fluxo. Por que eu vou pegar uma diferencial do fluxo? Porque a gente vai ter que fazer a integral. Vocês vão já perceber por que a gente vai ter que fazer essa integral, tá? Mas aqui eu vou pegar um pedacinho desse fluxo. Então, dφ de B vai ser quem, né? A gente já pode pensar isso aqui, ó. O fluxo de um campo é sempre o campo magnético escalar com a normal da superfície onde esse campo está passando. E aí, galera, é a normal de tamanho 1, tá? É a normal normalizada. Então vai ser escalar a normalzinha chapéu. E percebam, né? A normal dessa espirinha aqui tá na mesma direção e sentido do campo magnético. Basicamente, isso daqui dá pra gente a angulação do campo magnético em relação à normal. Isso eu explico bem lá no aulão. Então, se vocês tiverem aí qualquer dúvida quanto a isso daqui, comprem, adquiram o aulão, porque lá eu explico direitinho da onde que surge essa formulação aqui. dA. Então, a gente vai fazer essa num pedacinho de área. Então, vocês vejam, né? Se a gente pega a área toda, isso aqui seria A, tá? Então, B escalar N, isso daqui da angulação do campo magnético em relação a essa superfície, vezes a área. Quanto maior a área, maior vai ser esse nosso fluxo. Aí, pessoal, a gente tem que tomar um cuidado, porque a gente vai ter que parametrizar essa área. Mas não é nada muito difícil ali em relação ao nosso desenho. O que a gente pode pegar aqui, ó? Um DAzinho a gente pode pegar aqui. É um pedacinho de comprimento. Então, eu vou pegar aqui um dxzinho, que tá aqui, né? Imagina que aqui é um pedacinho dx. Então, vou pegar um pedacinho dx aqui, porque esse R, vocês notem que ele vai variar, né? Que é a distância. Essa distância x aqui, ó, que o campo magnético gerado pelo fio vai exercer dentro da nossa espira, ele vai variar a depender da distância que o ponto que a gente está calculando esse campo magnético tá do fio. Então a gente vai ter que pegar aqui um pedacinho, tá? Vou pegar um pedacinho aqui do fio. Vou pegar um pedacinho dx do fio. E pegando um pedacinho dx do fio, vocês notem, né? Aqui, ó, se a gente já faz essa faixa que esse dx aqui ele concede pra gente, a gente vai ter a nossa dA, que é aquele pedacinho de área que a gente quer calcular ali. Então, se a gente pega essa faixa aqui, né, essa faixa toda que eu desenhei ali em vermelho, vou pintá-la pra gente, é o que a gente está chamando de dA. Então, a gente está pegando o fluxo passando por esse pedacinho da área. Então, a gente vai pegar isso aqui, vai ser o nosso dA. Percebam que nessa configuração que a gente tem aqui, o nosso dA vai ser o dx, que é esse tamanho aqui, vezes o b. E nesse caso aqui, o b e o a são a mesma coisa, tá? Mas aqui eu vou deixar já bem explícito aqui para nós, né? Isso aqui vai ser dx vezes o b, ou b vezes o dx. Legal. E de onde até onde a gente está pegando esses nossos x, né? Esses nossos x a gente está pegando aqui, ó, de x igual a Rzinho, de x igual a Rzinho, até o x igual a Rzinho mais o A. Então, a gente já sabe de onde até onde a gente está indo para calcular esse fluxo. Uma vez que a gente quer calcular esse fluxo na área toda. Então, a gente vai de Rzinho até Rzinho mais A. E notem que depois quem vai variar com o tempo é esse Rzinho. Esse Rzinho está variando 2 metros por segundo. Então a gente já sabe qual a variação, o dr a dt, tá? Então a gente já sabe isso daí. Então aqui a gente vai ter o Rzinho mais o A. Legal, agora a gente já está pronto para encontrar o fluxo do campo magnético. Então vamos fazer isso aqui, é só a gente integrar dos dois lados, a gente já vai substituir o nosso dA, a gente vai substituir por b dx, e a gente já sabe os nossos limites de integração. Da onde até onde a gente vai integrar? A gente vai integrar de R até R mais A. Então já vamos fazer essa integral. Eu faço a integral de um lado, faço a integral do outro. Então já vou fazer a integral aqui do lado esquerdo. Eu já faço essa integral lá do lado direito, já vou substituir aqui meus limites de integração. Então, e aqui, ó, eu vou fazer aqui, né? Do lado esquerdo vai dar o fluxo do campo mesmo, então vai dar o fluxo do nosso campo magnético, φ de B, que a gente está pegando em toda a área.
vai ser igual a quem aqui, ó. Já com aquela argumentação, o campo magnético e esse vetorzinho normal, eles estão na mesma direção e sentido. Lembrando, quem que é o produto escalar? Norma do primeiro, que vai ser aquilo ali, ó, μ0i sobre 2πx. Norma do segundo, norma do vetorzinho normal normalizado, é igual a 1, vezes o cosseno do ângulo entre eles. O ângulo formado entre eles, nesse caso, é 0 graus, porque a normal dessa superfície e o campo magnético estão apontando na mesma direção e sentido. Então, a gente já percebe que isso daqui vai dar pra gente, né, o cosseno de 0 graus vai dar 1. Então, isso aqui vai dar o próprio tamanho do B. Então, isso aqui vai ficar integral. E essa integral de onde até onde? Vai ser a integral de R até o R mais A. Até R mais A. E quem tá variando com o tempo aí é esse Rzinho. R mais A. De quem? O B é μ0i. μ0 vezes i. Sobre 2π vezes o x. Vezes o x. Percebam, né? Esse campo ele varia com a distância do fio, então vai depender do x que a gente está usando ali, da nossa variável x. E aí a gente já sabe que o nosso dA a gente já pode escrever como b vezes o dx. B vezes o dx. Legal. Aqui, galera, a gente já pode fazer essa integral. Percebam, né? O μ0, o i, o b, o 2π saem todos da integral. Vai sobrar a integral de 1 sobre x dx. A integral de 1 sobre x dx vai dar o ln do módulo de x. Então a gente já pode, né? E aqui a gente já sabe que o x é positivo porque é a distância do fio. Então a gente já pode tirar até o do módulo, tá? Então isso aqui vai ficar μ0i b sobre 2π e a integral de 1 sobre x, a gente já sabe, isso aqui vai dar o ln de... e aí a gente tem que calcular, isso aqui vai dar o ln, daria do módulo de x, mas aqui a gente já sabe que o x é positivo, porque é o r e o r mais a, e a gente está calculando isso de r até o r mais a. Lembrando aqui, pessoal, para a gente fazer, usando o teorema fundamental do cálculo, essa conta aqui substitui, mantendo o sinal no limite superior, então ficaria μ0ib sobre 2π, a gente abre parênteses, faria ln de r mais a menos o ln de r. E aí, já usando propriedade de logaritmo, a gente já sabe que se a gente tem a subtração de dois logaritmos, a gente pode colocar, né, o que está subtraindo dividindo, o que está somando multiplicando. Então, isso aqui vai dar para a gente, no final das contas, já vou fazer aqui, ó, vai ficar μ0 i vezes b dividido por 2π vezes o ln, né? Aqui vai ficar o ln. A gente mantém o superior, vai ficar no nosso numerador, então vai ficar ln de r mais a dividido pelo r. Então a gente já sabe que vai dar isso. Daí basta vocês substituírem os dados de vocês aí na questão que vocês já encontram quem que vai ser esse fluxo do campo magnético. Legal. Esse daqui é o fluxo do campo magnético. Mas no nosso segundo exercício, vamos lá para a letra B. Só deixa eu exportar isso aqui. Tudo que eu faço também, pessoal, eu exporto em PDF e coloco lá no grupo de Telegram. Então, entrem lá para terem acesso aos exercícios resolvidos em PDF. Então, aqui a gente já calculou o fluxo. A gente vai precisar desse fluxo para fazer a nossa letra B. Já vou até tirar aqui, ó, esse nosso camaradinha da letra A. Vou tirar também... o campo magnético eu posso deixar ali, não tem problema. Mas a gente não vai precisar mais dele. Vou tirar ele também, porque eu não vou precisar dele, a gente pode apagar. Vamos lá. Então, na letra B, o que ele vai pedir aí para a gente fazer? Na letra B, percebam, né? Ele pergunta, qual é a força eletromotriz induzida na espira em T igual a 0? Responda em módulo. Como ele pede em módulo, a gente não vai se preocupar com o sinal desse camarada, tá? Aqui a gente tem o nosso fluxo do campo magnético B. Quem que vai ser? E aqui, isso daqui, pessoal, é a lei de Faraday, tá? A lei de Faraday dá pra gente essa força eletromotriz induzida. E ela vai dizer o que pra gente? A força eletromotriz induzida, ela é igual à variação no tempo do fluxo do campo magnético. É por isso que a gente calculou o fluxo do campo magnético aqui. É menos, né? Se a gente for pensar com o sinal correto, tá? É menos. Tá aqui, ó. A força eletromotriz, o Epsilonzinho, vai ser menos a variação no tempo, então, d φ de b dt. É a derivada do fluxo no tempo. Então, quanto o fluxo está variando em relação ao tempo.
Mas aqui, como a gente quer em módulo, tá? Como a gente está querendo em módulo, a gente esquece aquele sinalzinho negativo ali. Então, o sinal negativo a gente esquece. Aqui, a princípio, a gente precisaria, mas sem, né? A gente vai deixar isso aqui em módulo, então vai dar algo positivo. Legal. Como que eu faço essa derivada desse φ de b em relação ao tempo? Percebam, ó, todo mundo aqui é fixo em relação ao tempo. Ele deixa ali bem claro que a corrente ela é constante em relação ao tempo, da mesma maneira que essas dimensões dessa nossa espirazinha quadrada também são constantes em relação ao tempo. A única coisa que varia em relação ao tempo aqui é o Rzinho. Tá vendo? A única coisa que está variando em relação ao tempo é o Rzinho. E a gente já sabe também, isso daí fica implícito, que aquela velocidade que ele está dando ali pra gente é o dr dt. É o drzinho dt. O drzinho dt, isso daqui é igual a 2 metros por segundo. Eu vou chamar esse drzinho dt de R', tá? Para simplificação aqui, para ficar mais curtinho. Aqui, pessoal, a gente vai ter que usar, para a gente fazer essa derivada, a gente vai ter que usar a regra da cadeia. Percebam, para a gente fazer essa derivada, μ0 e b sobre 2π são todas constantes em relação a tempo. Então, todo mundo sai da derivada. Vai ficar a derivada, no final das contas, do ln de r mais azinho dividido pelo r, porque quem depende do tempo é esse rzinho. Vamos fazer essa derivada e aí depois a gente substitui ali direto, tá? Eu já vou fazer isso um tanto mais rápido aqui, ó. Como que vai ficar essa nossa derivadinha? Então, já vou fazer aqui a derivada, né? Quem que vai ser a derivada em relação ao tempo? D dt do ln de r mais a dividido por r. Galera, aqui, ó, se vocês não lembrarem da regra da cadeia, deixem aí nos comentários que eu faço um vídeo exclusivo sobre regra da cadeia e regra de derivação, tá? Mas aqui, basicamente, fazendo de uma maneira mais rápida, essa derivada vai ficar aqui. Isso aqui vai ficar a derivada da função mais externa e eu coloco lá dentro a função que estava lá anterior. A função mais externa que a gente tem aqui é o ln de t. É como se a gente tivesse o ln de t e no lugar desse t, a gente está colocando r mais a dividido por r. Então, basicamente, vai ficar a derivada do ln de t e coloca lá o r mais a dividido por r. A derivada do ln de t vai dar 1 sobre t. Então vai ficar 1 sobre, né? Eu vou colocar de volta lá o r mais a sobre r. Então vai ficar 1 sobre r mais a sobre r sobre r vezes a derivada em relação ao tempo do r mais a dividido pelo r. Então vai ficar vezes r mais a dividido pelo r, linha. Aqui a gente vai usar a regra da divisão para a gente fazer essa derivada, porque a gente tem uma função dividida pela outra, né? A gente tem a função ali, o r de t, dividido, o r mais a dividido pelo r de t. Então, aqui, ó, para a gente atirar esse r do denominador, a gente faz o quê? A gente multiplica e divide por r, tá? Então, aqui, ó, multiplico por r, divido por r. É que é multiplicar por 1. Então, vocês percebam, ó, esse R cancela com aquele R, então vai passar para o numerador. Então, basicamente, se a gente está dividindo o denominador, multiplica o numerador por aquele valor. Então, aqui a gente já vai ter o seguinte fato. Então, aqui a gente vai ter, essa derivada vai dar R dividido por R mais A. R mais A. Vezes quem, né? Vezes quem. E aqui vai ficar vezes... Aí a gente tem que fazer aquela derivada pela regra do produto. Vai ficar a derivada do de cima vezes o de baixo. A derivada do de cima, pessoal, é que eu já vou fazer um pouquinho mais rápido, tá? A derivada do de cima ali, né? Vezes o de baixo. Vai ficar aqui, ó. Derivada daquela parte de cima, eu vou fazer devagar, tá? Pra vocês ficarem atentos aqui e perceberem os detalhes. Vai ficar a derivada do de cima vezes o de baixo menos a derivada do de baixo vezes o de cima dividido pelo de baixo ao quadrado. Dividido pelo r ao quadrado. Legal. Aqui a gente já sabe todo mundo, galera, ó. Essa derivada, né? A derivada do r, a gente já sabe que vai dar 2 metros por segundo. A gente já pode substituir isso aqui por 2 metros por segundo. Então a gente já tem esse rzinho, quando o tempo é igual a zero, ele vale ali
0,1, então a gente também já tem. O A é fixo, a gente não precisa fazer nada. Essa derivada aqui, pessoal, vai dar quem, né? Isso aqui vai dar a derivada do primeiro mais a derivada do segundo. Derivada de A, que é uma constante, é zero, então isso aqui vai dar R'. Então a gente já pode substituir. Então isso aqui, essa derivada aqui dá pra gente, né? Isso aqui dá o próprio R'. E a gente já vai fazer ali a distributiva, vocês vão ver que vão cancelar alguns termos. Então aqui, ó. Vamos lá, fazer essa distributiva e já terminar essa parte, tá? Então aqui vai ficar o Rzinho dividido por R mais A, sobre R mais A, vezes quem? Então aqui, ó, no nosso numerador, a gente vai ficar com R' vezes o R, já fazendo a distributiva, vai ficar menos R' vezes R, que vai cancelar. Vezes R, menos, aqui ó, vai ficar menos com o mais ali, vai dar menos o R', menos o R' vezes o A. Dividido por Rzinho ao quadrado. Então a gente já percebe que o nosso R' cancela, né? R' vezes R cancela com L' vezes R. E aí já vamos terminar essa derivada. Já vou levar isso aqui para nossa próxima folha, que é a única coisa que importa aí pra gente. Essa parte e essa. Deixa eu ver se aqui tá todo mundo certo. Beleza. Já vou exportar isso aqui também pra gente, que é importante. Já vou tirar isso daqui. Então vamos lá. Então a gente já sabe, né? Isso aqui é a parte que importa pra gente. Isso aqui tá dando quanto no final das nossas contas. Já vamos matar esse nosso probleminha aqui. Então, no final das nossas contas, isso aqui tá dando menos, né? O sinal de menos permanece. Esse R que tá aqui no numerador, ele vai cancelar com 1 quadrado do denominador, então vai sobrar o R só no denominador. Então isso aqui tá dando menos R', vezes A, dividido por R vezes o R mais A. Dividido por R vezes R mais A. Legal. Então aqui a gente já tem o resultado que faltava pra gente conseguir encontrar a nossa força eletromotriz. Faltava só a derivada daquilo. Porque agora, né, essa derivada do fluxo em relação ao tempo, todo mundo ali saiu da derivada, sobrou a derivada daquilo. Então vai ficar isso daqui vezes μ0i_b sobre 2π. Então aqui, basicamente, tira aquele sinal negativo porque a gente quer em módulo, ou seja, a gente quer em tamanho, né? Se a gente quer em tamanho, a gente vai tirar o sinal negativo. Então aqui a gente já fala isso daqui. Então tira esse sinal negativo. Tira o sinal negativo. Então isso aqui vai ficar igual μ0i bzinho sobre 2π vezes aquele termo. E aí onde a gente já sabe todas essas variáveis que a gente tem aqui. A nossa corrente ali é uma corrente... A nossa corrente é uma corrente constante de 9, μ0 é a permissividade magnética do meio, do vácuo, nesse caso. O Bzinho a gente já sabe, o Azinho também, o R' a gente já sabe o que está aqui, e acabou, né? O R1 é de 0,1 metros. Então, essa daqui já está feita. Já lá na letra C, e aí na letra C, galera, aqui, ó, eu já vou deixar só essa parte aqui. Olha só, eu já vou deixar essa partezinha aqui separado para a letra C. Tirar todo o resto. Tira isso e tira isso. Vamos lá para a letra C. E já vamos perceber o seguinte, ó lá. Considere agora que a espira está se deslocando com a mesma velocidade e a mesma direção que a corrente. Qual é a força eletromotriz induzida na espira? Zero. Por que é zero? Porque se ela está andando com a mesma velocidade e mesma direção da corrente, o que vai acontecer? Não precisaria nem ser na mesma, velocidade, tá, da corrente. Mas se ela só está se movimentando na mesma direção ou está parada, se essa espira tivesse parada ou se movimentando aqui, né, paralelamente com essa corrente, vocês veem que o fluxo magnético ele não vai variar. Por que ele não vai variar? Porque não vai variar nem a distância da espira em relação ao fio. Então, o campo magnético não vai variar. Então, não vai ter variação do campo magnético. O tamanho dessa espira não está aumentando ou diminuindo, porque o fluxo magnético também depende do tamanho da espira, depende do A, né, daquela área da espira. Se essa área está aumentando ou diminuindo,
pode variar o fluxo magnético, mas não está acontecendo nada disso. E também a corrente não está variando com o tempo, porque a corrente também pode variar com o tempo e fazer com que tenha variação do fluxo do campo magnético. Mas nada disso está acontecendo. Então, a nossa força eletromotriz, nesse caso aqui, vai ser de zero. Eu já até deixei isso daqui aqui na parte de baixo, porque eu sabia que a gente não ia precisar fazer conta nenhuma, tá? Espero que tenha ficado aí tudo entendido nesse exercício. Se ficou, já deixem um joinha, compartilhem com os amigos também. Precisando de aulas particulares, entre em contato lá com a Sônia. E também lembrando que a gravação do aulão de Eletromag já está disponível lá com a Sônia também. Então, entre agora em contato e faça uma prova 2 aí mais tranquila. No mais, forte abraço, ótimos estudos, até o próximo exercício e falou, minha gente!